Olá, meus amigos suínos Belga Brasil. Com muito prazer que eu inicio ele, agradecendo a Deus, né, por me mostrar essa raça chamada belga e conhecer tantas pessoas nesse meio, pessoas íntegras e que têm nos ajudado a construir tudo isso. Eu me chamo Marcelo Victor, sou do Carne Nobre Suínos. Depois de uma longa pesquisa, conversando com vários criadores do Brasil todo, a gente chegou a uma primeira conclusão acerca da origem dos belgas no Brasil. E a gente quer trazer em primeira mão para você. Vai ser um vídeo bem rico de informações, vai estar passando aí na telinha as imagens de todos os animais que nós vamos falar. E eu espero que você curta e se apaixone por esses animais como nós somos apaixonados por eles. Conversamos com vários criadores e todos, né, unânime, falam de Marcos como o idealizador desses animais, o que teve acesso a esses animais. E sem dúvida nenhuma nós fomos até ele e um cara super educado, um cara apaixonado pelos animais, pela raça belga. E ele começou a nos dar os caminhos, começou a mostrar a origem. E a gente vai trazer, baseado nesses relatos dele e de todos aqueles outros que compraram a ele, fomos construindo essa coxa de retalho, né, para que a gente possa ter noção da grandeza, né, que envolve os belgas no Nordeste especificamente. Então, começando com Marcos, ele falou que foi até um vizinho no interior dele, lá de Sergipe, e esse interior ele conheceu esse criador que tinha um casal, né, que estava reproduzindo lá, de animais muito fortes. Ele intitula que era Pietrão, um melhoramento deles, uma mistura deles, né? Eu já vi um veterinário falando também que existe aproximadamente aí mais de 20 variações de Pietrão, né, espalhado no mundo. Então, é possível que esse criador aí teve acesso a esse casal e que ele estava fazendo os cruzamentos e cedeu um casal para Marcos. Marcos traz esse casal para casa. Nesse período a criação dele era de muita mestiça, não tinha nenhuma criação muito forte em termos de genética, mas ele produz esse casal, segura todas as fêmeas e segura 3 machos, certo? Vamos falar primeiro dos machos que ele segurou, né? Esses 3 machos foram, certo? Eu vou passando e vou voltando e vou falando, né? Foi o roxão, a orelhinha, o orelhinha. Esse nome do orelhinha é porque ele tinha uma orelha retraída, certo? Possivelmente da consanguinidade. Esse casal que ele pega possivelmente também eram irmãos, mas com certeza da mesma família, mas eu acredito que irmãos ele não sabe falar, ele não sabe informar. Mas aí já nasce o primeiro problema. Primeiro, né, a genética ela não mente, ela já dá os primeiros indícios. Então a orelhinha retraída, chamada de orelhinha, ele chamou de orelhinha. O primeiro ele chamou de roxão, o segundo de orelhinha, e o terceiro de maquinário. Esse nome não foi dado por ele, esse nome foi dado quando ele vendeu, porque ele passou um tempo com esse maquinário, mas ele vende para o Rio Grande do Norte, para Gustavo, né? Os 2 primeiros foi roxão e maquinário, depois vem o orelhinha. Mas o orelhinha ele dá a um tio dele, né? Esse tio dele leva muito bacurizinho novo ainda, mas depois que ele cresce, se torna um animal, que Marco vê o potencial dele, Marcos traz ele de volta. Então muitas das filhas, né, que roxão cobriu, principalmente, também tem algumas filhas de orelhinha. Tem filha de maquinário, mas tem filha de orelhinha também. Mas a seleção de fêmeas daquele primeiro casal, que Marcos ficou com todas as fêmeas, voltou no irmão, na maioria, no roxão. E assim Marcos começa a criação dele.
E eu fiz algumas perguntas, né, acerca disso. Ele fala que o casal, né, que ele ficou com todas as filhas, ficou com esses filhos, que ele foi fazendo retrocruzamentos, né, irmãos inteiros, meios irmãos, pai na filha. Chegou em um momento que ele percebeu que ele precisava, porque suíno não dá para se fechar. Né? Então, você vai começar a ter problemas com a orelha, essa é a besteira, mas a principal, cardiorrespiratório, pulmonar, infarto, coração, né? Testículo, infertilidade, baixa natalidade, e aí começa a vir morte súbita, e vem vários outros problemas que na genética do suíno são os primeiros indícios, quando você está afunilando, imprensando, arrochando a genética. Quando você não tem esse refrescamento, quando você não tem um vigor híbrido, quando você está diminuindo as possibilidades de multiplicação de cromossomo, a coisa complica. Chamados de retrocruzamentos. Ele inseriu, né, com qualidade, SR1710. Foi o carro-chefe dele, foi a SR1710, mas ele cita também a TN70. Né? F1, Landrace, ele gosta muito do Landrace, pelo que eu entendi. E ele usou essas raças, mas principalmente a SR1710, que é basicamente um Pietran com porcentagens de Duroc e Landrace, lá da São Roque, uma granja conceituada do Sul. Ele usa muito essas aí para dar cor. Um parceiro dele nesses cruzamentos de cor, para trazer mais carcaça, mais volume e tal. E o refrescamento que eles precisavam foi o Gustavo do Rio Grande do Norte, que ele fez a parceria com o maquinário. Ele manda para Gustavo, mas esse animal só passa 9 meses com o Gustavo. Já já a gente chega lá, certo? Vai estar passando, eu estou falando dos animais, tá passando as fotos aí, tá bom? Já já a gente fala lá. Porque Gustavo manda de volta um animal para ele. P-mole, né? Eu vou fazer uma censura aí, porque tem muita gente aí, mas você já deve entender o P aí. Ele era molão para cruzar e tal. Ele deu o nome disso aí, né, o Marcos. E esse animal, ele vem quando o Marcos manda, mas esse animal volta para Marcos, né? Esse animal volta e Marcos usa ele e faz fêmeas dele para continuar, né, o trabalho com o roxão, com a genética, que foi o principal reprodutor de Marcos, é o roxão. Então, ele cita isso aí para mim, nessa composição. E assim Marcos começa. Isso tem aproximadamente 7 anos. Tá? Isso está lá pelos 2017, 2018. Ele começa a fazer essa seleção bem rigorosa para tirar essa raça aí do papel e levar ela para o Brasil todo. Hoje o Nordeste todo já está desfrutando desses terminadores, dessa raça maravilhosa, chamada belga. Então, basicamente, eu perguntei a ele quais são as características de um belga, né? Porque ele cita que a cor dos primeiros, quando ele foi lá pegar os animais, ele cita que as cores do primeiro eram chumbo, um roxo, né? Cinzentão e com manchas brancas, geralmente em focinho, um pouquinho em orelha, nas patas, às vezes as 4, às vezes só 2. Essa era a característica da raça lá. Só que ele e principalmente ele e o Gustavo, eles tentam trazer mais cores, né? Inserindo o SR1710 e Pietran PO, eles botaram muito Pietran PO também, principalmente o Gustavo. Então, buscando cores, né? Mas sem perder a musculatura aparente, rachados, definidos e principalmente com a principal característica que é isso. Porque não adianta você ter um volume de carcaça gigante e o animal não ter definição, não ter as linhas, né? As linhas de dorso, linhas do colchão, linhas da barriga, linhas do cupim, orelhas bem definidas, que também ainda está em construção a raça, você vai encontrar muita orelha deitada, mas elas são como um chacalzinho, né? A orelha em pé, como você pode ver dos primeiros. Porém, isso aí é um detalhe que é muito fácil de se inserir, né? É uma seleção de 1, 2 gerações já tirou, mas a musculatura não. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não tá criando uma raça apenas pesada. A gente tá criando uma raça que tem um impacto visual muito forte.
né? Então, nesses cruzamentos que vai se abrindo, vai se refrescando, vai trazendo vigor híbrido, é muito olho do dono. É muito olho do dono. Se você não tiver um cuidado, você vai se perder na criação e para voltar é difícil. Então, é um alerta que eu dou se tratando de genética. Ele cita também que, fora essa cor mais escura de chumbo e roxo, e essas manchas na face e nas patas, existe um amarelo, né, com as pintinhas marrons. Mas ele diz que todo ele nasce bem branquinho, todo ele, que não é um branco, né, ele é um amarelo mesmo, não é branco, é amarelo. Não confunda o branco do Landrace, do Lajoie, não, é um amarelo, com as manchinhas marrom, todos eles escurecem. Eu tenho alguns aqui em casa e todos escurecem, todos escurecem. Agora, se você jogar ele, né, num ambiente realmente que ele não vai ter luz do sol, tal, ele vai ficar claro, mas, né, enfim, todos eles vão escurecendo à medida que são expostos à naturalidade, ok? Em termos gerais de comportamento, ele cita isso, eu comprovo, né, é muito dócil. Mas são brutos, são de um impacto visual muito forte, mas eles são muito dóceis. Olha, você convive com eles aqui, eu tenho um aqui que passeia comigo aqui dentro. Eu vou organizar a granja, eu vou mexer nas coisas, ele sai andando, parece um cachorro. Muito inteligente, né? São muito inteligentes. Eles são cativantes realmente, você não quer sair da convivência deles, né? Isso são palavras do Marcos, né? Esses animais, eles cativaram realmente. O Marcos é um apaixonado por ele. Ele cita que quer, inclusive, morrer os últimos dias da vida dele na convivência desses animais. O Marcos realmente é um apaixonado. E com relação a manejo, fiz muitos questionamentos a ele com relação ao manejo, à nutrição, à reprodução, e ele foi enfático. Não é igual às outras raças. Não é igual às outras raças. Alguns criadores, quando lidam muito com Pietran, com Landrace, Lajoie, principalmente essas duas, e o Duroc nem tanto também, precisa de um certo cuidado nessa reprodução, mas quando você se habitua a essas linhas de granja, né, mais convencional, com 7 meses, essas fêmeas estão sendo cobertas, 8 meses, os machos estão entrando em reprodução, 7, 8 meses eles já estão cruzando, né? É diferente, o belga não é assim. Você precisa deixar elas amadurecerem, chegar aí próximo a 1 ano, estar com um bom volume, boa formação, para que a musculatura não esteja apertando o canal e elas não consigam parir. Senão você vai ter problemas na aparição e você vai perder os animais. O que aconteceu muito no começo, que a galera ficou muito assustada, foi isso. Porque queriam manter toda essa parte de manejo, de nutrição e reprodução como uma das granjas convencionais. E aí foi uma frustração geral. Muita gente perdeu animal, parindo, né? Muita gente foi frustrada. Mas hoje já existe uma turma que aprendeu com isso, né? E não tem errado mais. Tá parindo aí, ó, toda hora, 12, 11, 12, 13. Né? Eu fui agora recentemente em um local que eu vi lá 13 de um lado, 11 do outro, 12 do outro. Ninhadas lindas, leitegadas completas, entendeu? E porque chegou na nutrição certa. O belga é diferente. Só que aí tem uma coisa boa, o belga come bem menos do que essas outras raças convencionais. Né? E isso aí foi impressionante, porque eu vi isso na nutrição deles. Né? O manejo é diferente, a nutrição é diferente. E a reprodução não se fala. São os animais que não dá para comparar. Você botar um bacurim de um belga puro ali e botar de outra raça, vocês têm visto a febre aí que é, né? Esse é o belga, tá tomando conta. Então, ele ainda cita isso, dizendo que daqui a uns dias ele vai ver as grandes granjas tendo uma parte da sua criação destinada a esses animais. Porque é impactante esses animais, né? Todo mundo quer ter. E ele citou por último, que eu achei interessante isso aqui, sobre a questão da exigência do público, né? Ele disse que logo no começo, quando ele começou a reproduzir, as pessoas estavam querendo cor. E por isso que eles inseriram todas essas outras raças. Não só para refrescar o sangue, que estava muito apertado, eles estavam tendo muito problema, né? Essa técnica de cruzamento que eles estavam usando, né? Fizeram muito retrocruzamento. E aí o pessoal pedindo cor, mas depois o pessoal começou a ver que ficava só volumoso, perdia definição, perdia musculatura, e aí começaram a exigir, né,
o animal musculoso, o animal impactante, isso que a gente cria, que é o belga. Então, essa foi a conversa geral que eu tive com ele, mas aí eu cheguei nas minhas definições e fui descobrindo, fui levantando, e eu quero trazer para vocês não só a origem, mas os ícones, os pilares da raça para vocês, né? Esses animais são maravilhosos, eu vou estar colocando aí, vocês vão estar acompanhando, vocês vão ver, né? Como eu falei, os animais de Marcos era o roxão, né? E o maquinário e o orelhinha. O roxão foi o principal reprodutor dele. Não existe nenhum animal na casa do Marcos que não passe pelo roxão. O orelhinha, ele fez muita base de fêmea para Marcos, porque ele vai para o tio, mas quando volta, volta cobrindo geralmente as filhas do roxão. E deixa mais filhas para roxão de novo, certo? O maquinário deixa também alguma leitegada para ele, né? Mas vai embora para Gustavo. Né? Ele tem um quarto animal que é muito importante na genética do belga, e pega esse nome aí, esse animal é extraordinário, chamado, eu dei o nome a ele de indigente, porque ele não tem nome, o criador não deu o nome a ele, é o Tony lá do Ceará, ele não deu o nome ao animal, né? O nome é sem nome, porém eu dei o nome dele de indigente, porque logo depois tem outro sem nome, para não confundir. Então entendam, esse primeiro que já está desaparecido, ele já morreu, a gente chamou ele de indigente. Ele é irmão desses outros, tá certo? Ele é irmão desses outros. Só que de mãe diferente. O Marcos frisou isso. Os três de cima são irmãos de mesma mãe. O indigente, ele não é a mesma mãe. Ele é de outra mãe, tá? Que é o sem nome segundo, que vai para Tony também. Então vamos lá. Marcos manda o indigente, certo? Que é irmão de roxão, orelhinha e maquinário. Tá certo? Tá aí, eu tô mostrando a vocês as fotos. O indigente, que eu chamo de indigente, tá lá no Ceará, esse daí já tá desaparecido, morreu. Só que ele também mandou depois outro sem nome, que continua sem nome, o nome dele é sem nome, certo? Que aí sim é filho do roxão, no caso sobrinho. É sobrinho do indigente. Então, lá no Ceará, o Tony usou muito o indigente, fez muita fêmea, com outras fêmeas que trouxe, a maioria filha de orelhinha, filha de maquinário, filha do roxão, e voltou no tio, né, que era o indigente. Então o indigente pegou essas fêmeas, produziu. Depois ele vem e traz outro filho do roxão, no caso sobrinho, chamado sem nome, para pegar essas filhas do indigente. Esse é o trabalho que a gente encontra basicamente dentro da casa do Tony. Mas Tony também usou, né, refrescamento com outros sangues, tá certo? Tony também traz esses refrescamentos, SR1710, Pietran, entre outros. Mas basicamente, esses 4 animais aqui são os pilares da raça: roxão, orelhinha, maquinário e indigente. Desses aí eu só não tenho foto de orelhinha. Ele não tem, a gente já procurou de tudo, não conseguimos achar foto dele. Caso alguém aí do interior que teve acesso a esse sangue, né, que foi lá na época e tem essa foto, nos procura, nos envia, que a gente coloca. Tá bom? Dando continuidade. Falei os 4 pilares, só que aí vem foi uma grande descoberta nossa. Isso aí foi muito bom saber disso. Entra um quinto animal nessa história, né? E esse quinto animal chama-se Major. O Major, ele tem uma história muito curiosa, porque ele meio que desvenda outras coisas que a gente não tinha resposta, né? O Major, ele vai para Wellington, do Ceará, né? E quem indicou a compra desse animal foi o próprio Marcos. Esse animal passou um tempo na casa de Marcos, deixou poucas leitegadas, mas deixou, né? E o Marcos diz que o Major, ele não tem nada a ver com esses 4. Ele é da mesma família, lá daquela casa, lá do interior. Que ele vai lá, traz um vizinho dele, compra lá também, no mesmo lugar que Marcos pegou aquele primeiro casal, e traz. Então ele é da mesma família, mas não é tão perto, não é tão consanguíneo, possivelmente. Ele é bem, e até as características é um pouco diferente, o animal, né? Então vem o Major. Marcos usa esse animal, Luciano vai lá, pega esse animal e leva para
compra do vizinho, né? E leva para o Wellington. E o Wellington tem feito um belo trabalho com esse animal na casa dele. Inclusive, eu quero mencionar que a mãe, só para testificar isso aí, a mãe do Confusão, esse que está na tela de vocês, que era do Ailton, né? Criação do Ailton, do Belga Falso. Belga Falso, nessa fêmea aí, a mãe do Confusão, que foi para Robinho, né, de Alagoas. Essa mãe que está aí na tela, essa é filha do Major, mas quem vendeu para Ailton foi o Marcos, né? Então, o Marcos usou o Major, a mãe do Confusão foi vendida para Ailton por Marcos, é filha do Major em uma mãe roxão. Então, olha que espetacular. Então, é por isso que quando a gente vê a qualidade do Confusão, né? Confusão produz absurdamente. O animal já é um resultado final muito, muito aprimorado e tem passado um negócio absurdo. Eu tenho uns filhos dele aqui, conheci vários filhos dele e é absurdo a produção do animal, absurdo. Então, assim, isso mostra que trabalhar com genética, sabendo o que faz, dá certo, tá certo? Se souber trabalhar as técnicas, vai longe. Então, o Major, basicamente hoje, eu vou colocar aqui para vocês, eu sou fã desse animal, né? Esse animal é muito importante para a raça, muito importante. Ele se torna o quinto animal nessa história, né? Roxão, orelhinha, maquinário, o indigente, e aí vem o quinto elemento ali mais aberto, mas lá da fonte, né? O Major. O Major ele já gerou o Raio, que tem sido um espetáculo, e eu vou entrar agora nessa família aí, né? Que é da família do Gustavo lá do maquinário. Vamos entrar para vocês entenderem, mas antes de citar isso, o Major gera o Raio, né? E gera o Pingo, mas isso é pela mãe. A mãe, ela é produto de irmãos, né? Que vem lá da criação do Marcos. Tá aí, ó, olha a imagem dela, né? É um absurdo, essa fêmea é um absurdo, né? Eu espero poder ter, né, essa genética que eu não tenho ainda, mas vou ter. Gera o Pingo, então é muito promissor esse Pingo, tá aí passando para vocês, né? Tem um Raio e tem um Pingo, são muito parecidos, impressionante. Os dois filhos do Major aí. Então é esse sangue, Major numa mãe roxão, 2 vezes roxão. Então muito interessante esse cruzamento. Então entramos no quarto animal, né, que é o maquinário que foi para Gustavo, lá do Rio Grande do Norte, que vai desempenhar aí um papel importante nessa formação da raça aqui no Nordeste. Gustavo é um grande criador que entende de genética e tem feito um trabalho, né, a partir do maquinário. O maquinário passou só 9 meses, né, na sua casa, mas já deixou muitas fêmeas, né? O Gustavo ele tem um hábito como criador, né, que ele usa o macho, seleciona as fêmeas, seleciona o macho, cruza de novo outro macho, já descarta as fêmeas, já vai para outra geração. Ele andou muito as gerações dele, hoje ele deve estar na 5ª, 6ª geração, dessa forma. Os animais que ele trabalhou foi o maquinário, aí depois ele pegou 2 filhos de maquinário, primeiro foi um roxinho, que gerou umas filhas para o Lulinha, né? Aí depois do Lulinha, que já pegou os filhos dele, foi para um amarelo, eu vou estar mostrando as fotos a vocês aí, os vídeos. Pegou um amarelo e um pretinho, que também, irmãos, foi passando até chegar no Raio. Raio, na verdade, é o 6º macho, né, que vai pegando essas fêmeas que ele vai selecionando. Selecionando de quem? Tanto de Pietran PO como um SR1710, né? Ele vai cruzando e vai deixando fêmea com a porcentagem de belga e joga de novo, vai trazendo. Então o Raio, o sangue do Raio é extraordinário, né? O Raio já pegou praticamente a genética pronta para o Gustavo aí. Gustavo foi preparando fêmeas e deixou para o Raio. Raio, ele é filho do Major, como eu já tinha dito, né? Irmão do Pingo, né? O Raio, ele é filho do Major numa fêmea, que eu vou estar colocando aí para vocês o vídeo, tá certo? 2 vezes roxão, 2 filhos de roxão. Então, é um belga extraordinário, bem fechado, das linhagens antigas. É uma junção muito bem feita aí entre Major e roxão,
Então eu acho que um dos animais mais típicos hoje, para mim, é o raio. Né? O raio, ele é a junção das duas genéticas bem na base. Então, se souber fazer, trabalhar essa genética aí, a pessoa tem grandes resultados. Eu queria mencionar porque existe um animal muito importante também nessa história, na constituição, né, do sangue no Nordeste, que é o trovão. Né? O trovão, ele é filho do roxão, tá certo? Ele foi vendido para Francisco Ferro, só que ele vendeu o bacurizinho. Ele pega lá em Marcos, né? Compra em Marcos Bacuri, traz, mas vende logo em seguida para Valmir. Só que Valmir vende novamente para Francisco Ferro, volta para Francisco Ferro esse animal, que posteriormente ele vai para o Wellington, né, do Ceará. Mas aí ele deixa animais em todos esses lugares que ele ficou, né, que ele passou, ele cobriu fêmeas das mais diversas e deixou. Só para você ter ideia a importância desse animal chamado trovão, ele é pai do relâmpago, né, lá do interior de Pernambuco, Jefferson, e pai do chameguinho, que voltou para Marcos Suíno, de Sergipe. Né? Hoje, o Marcos selecionou um animal extraordinário, eu vou estar mostrando para vocês aí também, chamado Apolo, filho do chameguinho, neto do trovão, bisneto do roxão. Né? Olha o trabalho de Marcos Suíno aí. Ele selecionou esse Apolo, que a mãe dele é filha do Montanha, que está aqui no interior, no sertão da Paraíba, que é filho do Orelhinha. O Montanha é filho do Orelhinha. Então, olha o trabalho genético que Marcos fez aí, né, e que selecionou. O homem realmente nos entregou, né, nos presenteou com essa magnífica raça chamada belga. E quando a gente passeia por todos esses animais, né, não tem como não se maravilhar, não ficar encantado. Né? São ícones. E a raça tem surgido muitos ícones. Né? O belga falso, né, é um desses animais, né, que foi estouro na reprodução. Né? Pegando as filhas lá do indigente, do sem nome, né, ele conseguiu produzir muito. Pegando as filhas do major, né, para mim o maior cruzamento que eu vi do belga falso foi na filha do major, né, que está com o Ailton lá do Ceará, que foi que originou confusão. Então, e ali foi muito acertado esse cruzamento. Então, enfim, aí está, né? Essa é a nossa raça. Estamos começando a trazer essas informações para vocês. Espero que vocês apreciem, né? Espero que vocês possam contribuir. Eu queria fazer agora uma convocação. Para você que está assistindo esse vídeo e conhece um animal desse, né? Manda para mim vídeo, foto, informa, né, de onde ele vem, de quem ele é filho, para a gente ir catalogando e fazendo um acervo e sempre atualizando. Né? A gente sempre vai atualizar essas informações para que essa raça se consolide, para que essa raça ela possa ganhar o espaço que ela merece. E eu conto com você. Né? Se você tiver alguma informação aí, ó, nós não temos imagens do Orelhinha. Você que adquiriu algum filho do Orelhinha também, se quiser fazer parte, mandar para a gente vai divulgar. Né? Obviamente a gente sempre recorre aos criadores para se certificar que realmente você comprou dele, tá lá, tá tudo certinho. Então, se você tiver nos seus acervos aí qualquer foto, qualquer vídeo, nos envie, tá bom? Então, esse é o vídeo de origem aí dos Belga Brasil. Então, agradeço a atenção de vocês. Compartilhe o vídeo, né? Deixa teu like, isso fortalece o canal. E vamos embora, vamos construir uma raça forte, unida, porque é o que a gente precisa, tá? Essa raça precisa de criadores comprometidos. Vamos embora, até o próximo vídeo.